que os embaixadores de Deus possam derramar sobre todos nós nesse instante muita paz, muita luz, muito amor. Nós hoje vamos recordar um dos ensinamentos de Jesus que está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 17, Sede Perfeitos. Essas duas palavras, sede perfeitos, vocês entendem como? É uma sugestão? É um aviso? É um pedido? É muito mais que isso. É ordem. É ordem de Jesus. E Jesus, com a sua autoridade, recebida do nosso Pai Celestial, Ele pode falar conosco assim. Só que Jesus tem uma fala que é diferenciada de todas as outras. Porque Jesus fala com energia, mas com muita brandura. Então fica muito fácil de nós compreendermos os seus ensinamentos. Então essa ordem de Jesus é para que sejamos perfeitos. Agora, nós imaginamos que haveremos de ser tão perfeitos quão perfeito é o nosso Pai Celestial, conforme está aqui na citação do Evangelho de Mateus. Só que a nossa perfeição tem um tamanho, um limite, até onde nós podemos e deveremos chegar. Mas nos igualarmos a Deus, jamais. Porque nós não podemos confundir o Criador com a sua criação. E todos nós somos criaturas de Deus. Então, nós recorremos primeiramente ao Livro dos Espíritos, lá na parte 2ª, no capítulo 4º, da pluralidade das existências. O primeiro item é a reencarnação. E a pergunta é de número 166. Kardec perguntou o seguinte: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Essa é a pergunta. E a resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, esse sede perfeitos que Jesus nos recomenda, nós vamos atingir essa perfeição através das nossas reencarnações, tantas quantas nós precisarmos, porque a misericórdia de Deus para conosco não tem limites, como às vezes a gente impõe para os outros, né? E aí, então, continuando o diálogo, lá na questão 167,
foi perguntado o seguinte: qual o fim objetivado com a reencarnação? Qual é o propósito da reencarnação? E os espíritos responderam: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Então esse é o nosso roteiro: reencarnarmos até atingirmos a perfeição que podemos alcançar. E mais um pouquinho à frente, na questão de número 170, Kardec perguntou o seguinte: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Quem se arrisca? Espírito puro, espírito bem-aventurado. Então é aí que está a nossa chegada. Esses seres perfeitos que Jesus nos dissera, ordenando para nós vamos conquistar a pureza espiritual através das reencarnações. Porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 100 em diante, nós temos aquela escala espírita que todos nós conhecemos. Ela é composta de 3 ordens: espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. É aí a nossa chegada. E 10 classes que correspondem a cada espírito que está reencarnado na Terra. A terceira ordem é a nossa: espíritos imperfeitos. Por isso que Jesus nos dá essa oportunidade de caminharmos, saindo da terceira ordem, passando para a segunda e chegando à primeira. Aí não vamos mais precisar da encarnação, a não ser que seja por missão. Quando nós chegarmos aqui, nós seremos designados, às vezes, como sendo anjos, arcanjos ou serafins, que quer dizer tudo a mesma coisa: espírito puro, espírito bem-aventurado. E é aquela bem-aventurança que Jesus nos ensinara e que aguarda de todos nós. Bem-aventurados aflitos, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados os brancos e pacíficos, e por aí vai. Então, todos nós chegaremos a esse propósito. É o nosso ponto de chegada. Por enquanto, os espíritos superiores nos ensinam que nós estamos mais próximos do nosso ponto de partida do que do ponto de chegada. E é verdade, porque nós estamos na terceira ordem. Temos ainda a segunda e depois a primeira. E nós, os espíritas, porque essa ordem de Jesus não é só para nós, os espíritas, não. E o Evangelho de Jesus também não é só para nós, os espíritas.
Jesus trouxe os ensinamentos para toda a humanidade da Terra. Então, todos nós alcançaremos. Mas, quando se trata do Evangelho segundo o Espiritismo, aí é diretamente para nós que desejamos compreender, entender, assimilar esses ensinamentos para, de acordo com a nossa boa vontade, colocá-los na prática no dia a dia. Certo? Mas nós, os espíritas, também temos uma missão. Alguém aqui pode me dizer qual é a missão dos espíritas? Ou seja, qual é a missão de cada um que estamos aqui? Porque se estamos numa casa espírita, podemos dizer, afirmar que somos espíritas. Somos. Tem gente que fala assim, ainda não. Ainda não porque é hora de começar. E é assim que a gente começa. Não é? Porque quando chegarmos aqui a essa condição de espíritos puros, aí já fizemos a nossa caminhada. E sem o começo, nós não vamos chegar ao final. Então, alguém pode me dizer qual é a nossa missão dos espíritas? Meus irmãos, nós não estamos na terceira hora, que são os espíritos imperfeitos. Alguém aqui fica ofendido quando a gente fala isso? Porque tem gente que não gosta de ser chamado de imperfeito. Só que esse ensinamento está em O Livro dos Espíritos, que é a primeira obra básica da codificação. É a pedra angular. E não somos nós que estamos dizendo. Foi a falange do Espírito da Verdade que disse para nós. Nós somos espíritos imperfeitos ainda. Então, se somos espíritas, qual é a nossa missão? Nos tornarmos bons espíritas, que é a segunda ordem, espíritos bons. E da segunda passarmos à primeira, espíritos puros. Então todos nós temos essa missão, para conosco mesmos, porque a gente estabelece regras e, na verdade, essas regras são inexistentes. A gente quer mudar o outro, quer reformar o outro, né? Mas esquece de reformar a nós mesmos. Esse é o ponto principal. Quando cada criatura se conscientizar, não só de boca, de palavra, mas de entendimento, de espiritualidade, que ele precisa se modificar e se esforça para isso, aí sim nós vamos estar todos caminhando para regenerarmos a Terra. Mas enquanto nós estivermos esperando a ação do outro, que o outro faça, a responsabilidade é dele e não minha, aí nós não vamos conseguir. Todos nós somos comprometidos com a nossa escola multimilenária, que é a Terra. Todos nós. Senão não estaríamos aqui. Vocês já pensaram nisso? Bom, então vamos lá para o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede Perfeita.
essa citação anotada no Evangelho de Mateus, dita pelo nosso bom e amado Mestre Jesus, que fala para nós: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso está anotado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 44, 46 e 48. Mas, ao estudarmos, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo por capítulo, anteriormente, no capítulo 12, Kardec colocou de novo esta referência para nós. Amai os vossos inimigos é o título deste capítulo, 12. E o primeiro ensinamento, retribuir o mal com o bem. E olha o que ele disse e Mateus anotou. Aprendestes que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está no céu, e que faça levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Então, meus irmãos, esta sentença que Jesus determinou para nós, um dia todos nós vamos aprender na íntegra. Mas só vai depender do nosso esforço, da nossa boa vontade, da repetição constante, do exercício permanente que cada um de nós vamos ter que fazer. Senão, não vamos conseguir. E aqui nesse capítulo, quando ele fala para nós amarmos os inimigos, não é tão difícil. Somos nós que não queremos compreender verdadeiramente o que Jesus nos ensinara com isso. É evidente que todos nós, temos inimigos. Tem gente que fala que não tem. Eu não tenho inimigos, mas todos nós temos.
dele, inimigos gratuitos. O que Jesus fez para alguém se aborrecer com ele? Nada. E nós que estamos ainda na terceira ordem, nós mais erramos do que acertamos. Mas tem uma fala, se não me engano, de André Luiz, que ele diz assim, que errar de vez em quando é bom, é aprendizado. Mas errar sempre, aí já complica, né? Porque significa que a gente erra, mas não quer consertar o erro. E quando a gente reconhece esse erro, a gente deseja consertar. E o verdadeiro espírita é aquele que luta contra as suas más tendências e as suas más inclinações. Nós não somos perfeitos. Tem gente que acha que porque tem o título de espírita, não pode fazer nada que contrarie ninguém, que prejudique ninguém. Nós ainda não conseguimos chegar nesse estágio. Nós somos, antes de espíritas, nós somos criaturas humanas. E como criaturas humanas, nós temos falhas, erros, que nós vamos, com o tempo, reaprendendo, consertando. Então, quando Jesus fala para nós amarmos os inimigos, ele está dizendo o seguinte: não é ter para com eles a mesma afeição que nós temos por um amigo, porque Jesus nos conhece a todos e muito bem. Porque quando nós fomos criados, Jesus já era o Cristo. Então ele conhece cada um de nós, porque ele é o nosso irmão mais velho. E há uns tempos atrás, os irmãos mais velhos tinham o compromisso de ajudar na educação dos irmãos mais novos. Não era assim? Aí as pessoas da minha idade, era assim. E é isso que Jesus faz conosco. Ele cuida de nós o tempo inteiro. Então ele sabe muito bem que na nossa condição, nós não conseguimos ter para com uma pessoa que não é simpática a nós, que nós não simpatizamos com ela, a mesma afeição, o mesmo afeto, o mesmo carinho. Isso é muito natural nas nossas vidas. Porque isso resulta de uma lei física material, que é a assimilação ou repulsão dos fluidos. Por isso é que a gente não consegue emitir a mesma vibração para uma pessoa com a qual nós não temos simpatia. Jesus sabe disso. E ele pede isso, só isso para nós. Mas ele continua nos ensinando como devemos amar os nossos inimigos. É não lhes guardar ódio. Porque na sequência é orar por aqueles que vos odeiam. Então, se alguém me odeia, o problema é dele. Mas se eu odeio alguém, o problema está em mim. E ele recomenda que a gente não deve guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança.
E ele diz mais: é perdoar-lhes, sem pensamento oculto e sem condições, o mal que nos cause. Como que costumeiramente nós falamos que perdoamos alguma falta de alguém para conosco? Dessa forma aqui, que está escrito aqui no Evangelho, sem pensamento oculto e sem condição? Ainda não. A gente impõe condições. Olha, eu vou te perdoar, mas, e aí o que vem depois do mais é que vai prevalecer. Então nós ainda estabelecemos regras. E todos nós pedimos ao nosso Pai, no mínimo 2 vezes por dia, conforme nos recomenda André Luiz, né? Levantar, agradecer a Deus, pedir a proteção. E ao deitar, agradecer a Deus de novo. Então nós pedimos no mínimo 2 vezes ao nosso Pai que perdoe as nossas dívidas e as nossas ofensas. De que forma? Assim como perdoarmos aqueles que nos devem e que nos ofendem. Assim como, isso aí diz tudo. Então, se você perdoa com pensamento oculto e impondo condições, não é perdão. Mas Deus não usa essa medida conosco, porque Ele é Pai de misericórdia. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Então, se de repente a criatura refletiu e achou que a sua atitude foi errada e deseja reconciliar, na maioria das vezes a quem resiste fala não. Errou comigo é uma vez só. Vocês já imaginaram se Jesus estabelecesse esse padrão para conosco? Nós o colocamos na cruz, meus irmãos. E Jesus nos perdoou antes de subir ao Pai. E não foi perdão como o nosso, foi perdão de verdade. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advém. Quantos de nós, às vezes até desejamos, mas não temos oportunidade de retribuir o mal que foi feito para nós. Mas quando acontece, a gente toma conhecimento, o que a gente faz? Bem feito, merecido. E Jesus dissera: não julgueis a fim de não serdes julgados, porque a medida que eu usar, será também usada contra mim. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Não é tão difícil como a gente imagina, porque Jesus jamais nos daria uma ordem se Ele tem a certeza
que nós não somos ainda capazes. Então, se ele disse, é porque nós somos capazes sim. Mas nós temos que nos esforçar. Sempre. Sempre. Senão nós não vamos conseguir absolutamente nada. Então, Kardec coloca aqui o seu comentário a respeito desse capítulo e o primeiro item a ser estudado, caracteres da perfeição. Quais são esses caracteres para que nós possamos chegarmos a essa condição de espíritos puros, espírito bem-aventurado? Amando os inimigos, fazendo bem, orando, retribuindo o mal com o bem. Esses são os caracteres para que nós possamos atingir a perfeição. E aí Kardec então disse o seguinte: pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se a criatura fosse dada ser tão perfeita quanto o Criador, ela se tornaria igual a Ele. E isso é inadmissível. Deus é o Criador. Tudo que existe, Ele criou. Então, nós vamos chegar aqui até a resposta da questão 170. Nós vamos chegar à condição de espíritos puros. Aí sim, obedecemos e conquistamos os sede perfeitos que Jesus nos recomendava. Só que naquela época que Jesus nos ordenou isso, aquele pessoal para quem Jesus falava, eles não tinham condição, como nós estamos tendo agora, de aprofundarmos um pouquinho e sabermos um pouquinho mais dessa fala de Jesus. Então, eles não compreenderiam isso que Jesus disse. E ele, então, simplesmente se limitou a apresentar um modelo para que a gente pudesse seguir esse modelo. E ele colocou Deus como nosso modelo. E é interessante que depois Jesus foi apresentado para nós como guia e modelo de todas as virtudes que nós almejamos alcançar. Todas. Aí seremos espíritos puros, bem-aventurados. E ele completa para nós que a forma simples de nós exercitarmos essa ordem de Jesus é através da caridade, na sua ampla acepção. Porque a caridade, quando nós formos capazes de praticá-la verdadeiramente, nós já teremos alcançado todas as outras virtudes. Porque essa é a maior de todas elas, a caridade.
Então não está difícil para nós começarmos esse processo de sermos perfeitos, como nosso Pai Celestial é perfeito. Porque agora nós já entendemos qual é a nossa perfeição. Nunca vamos nos igualar a Deus. Somos perfectíveis, criados para sermos perfeitos até onde nós podemos chegar. E Jesus, na sua passagem aqui pela terra, ele mostrou para todos nós que nós temos a descendência divina de nosso Pai Celestial. Quando ele diz para nós, vós sois deuses, mas deuses aqui com D minúsculo, e deuses, espíritos bem-aventurados, mas de um Deus maior, que é o nosso Pai. Isso está em João, capítulo 10, versículo 34. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Também já aprendemos agora com Kardec o que significa isso, né? Até onde podemos chegar. Vós podeis fazer o que eu faço e muito mais. Isso está em João capítulo 14, versículo 12. Porque um dia, quando nós não precisarmos mais de encarnar, porque já atingimos a pureza que o nosso espírito precisa, nós seremos Cristos também. Já pensou? Tomarmos conta de uma comunidade como Jesus toma conta da terra. E não é só da terra, porque ele fala que ele tem outros apriscos. Há muitos Cristos por aí, pelo universo, que é a obra de Deus. Então, esse ser de perfeitos é um apelo divino do nosso Mestre, um chamamento para cada um de nós, a fim de conquistarmos a nossa evolução. Porque no Livro dos Espíritos, na questão 115, nós sabemos que Deus criou a todos nós iguaizinhos, simples e ignorantes, sem nenhum conhecimento e sem ter nenhuma prática nem de bem nem de mal. O que somos até agora, o que conquistamos, é por nossa conta. Se for o bem, bom para nós. Se for o mal, haveremos de consertar. Porque nós não fomos criados para o mal. Nós fomos criados para sermos perfeitos. Assim como Jesus. Caminho espírita, do Chico com espíritos diversos. A última lição desta obra é intitulada, lição 80, Oração do Servo Imperfeito. Então, é a oração de cada um de nós. Senhor, dura é a pedra, entretanto, com a tua sabedoria, temo-la empregada em obras de segurança. Violento é o fogo, todavia,
sob a tua inspiração, foi ele posto em disciplina em auxílio da inteligência. Agressiva é a lâmina, no entanto, ao influxo de teu amparo, vemo-la piedosa na caridade da cirurgia. Enfermiço é o pântano, contudo, sob tua benevolência, encontramo-lo convertido em celeiro de flores. Eu também trago comigo a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina e a enfermidade do charco. Mas, com a tua bênção de amor, posso desfrutar o privilégio de cooperar na construção do teu reino. Por isso, Senhor, concede-me, por acréscimo de misericórdia, a felicidade de trabalhar e ensina-me a receber o dom de servir ao bem deste